Se os tímpanos são lubrificados e a mente calibrada, segura na cadeira, ajusta o volume do rádio, sintoniza direito a bagaça que está começando. Aqui na Rádio Som Maior, comigo, Mano Dal Ponte, e ela que não para de tossir desde a época antes do Covid. Desde o antes do Covid, ela já Ela que já sentiu todos os sintomas do Covid, ela já ligou pro doutor, ela já fez um pouco de um tudo, mas tô aqui firme e forte, tá? Você Não lembra pisei no que... hospital, tá? Não? Tô trabalhando, tá? As coisas estão dando certo. Tá por funcionando? aqui. Tá Você tudo lembra que a certinho. primeira semana, cara, a história do Covid Funcionando. me deu uma ligeira, fiquei mal, dor de cabeça, tu não tem noção, né? Aquela Não, história... mano, mas quem que não teve os sintomas do coronavírus durante a primeira, segunda semana? Eu acho que o doutor vai poder concordar com a gente. Boa tarde, doutor Fábio Souza, nosso pneumologista, tudo bem? Boa tarde, Pete, boa tarde. Mano, vamos falar um pouquinho aí do Covid, né? É o tema central já há um bom tempo. Do mundo, vai. Ô, Fábio, a pergunta que não quer calar, você veio nos trazer boas notícias? Responda sim ou não. Ih, Talvez. nossa, talvez. Não tem... Talvez, Tá, cara. tá bom. Fábio, tá, depois de um mês, vocês enfurnados no Covid, né? Você não dá boa notícia pro cara, você tem que dar boa notícia, Fábio. Vocês estão aí de corpo e alma, pô, dentro do negócio. Então, mano, eu acho que as primeiras 2 semanas foram catastróficas no sentido de aprender um pouco mais, né? A gente teve que aprender com... E estamos aprendendo ainda. Mas a gente chegou a ter um período de 20 internações, por exemplo, no Hospital da Unimed, tá? Todos suspeita de Covid, com 7 pacientes na UTI, né? E desses confirmaram depois 6. Então foi um momento realmente parecia assim, bah, Criciúma vai ser uma nova Itália, vamos dizer assim, ou o Brasil vai virar uma nova Itália. Mediante alguns pontos do tratamento e de medidas gerais, até mesmo de suporte, de um tratamento precoce, e do achatamento de curva que teve, foi importante o isolamento social, a gente conseguiu reduzir formas graves e tratar melhor o paciente também, sem dúvida. Mas o início foi bem desesperador. Agora a gente está numa situação que não pode falar que é tranquila, mas comparando com anteriormente é menos ruim, vamos dizer assim, né? Tá, Fábio, mas foi assustador porque era novo, inclusive, para vocês? Eu acho que a gente estava conversando um pouquinho antes, né, de manifestação de sintomas que todo mundo teve, né? Eu tive também, eu tive contato com pacientes com o tempo inteiro com Covid, com colegas que tiveram Covid, que tiveram formas graves de Covid, inclusive intubação, ventilação mecânica, né, de ter que fazer broncoscopia em paciente com Covid, que vai com uma mangueirinha lá dentro do pulmão, quer dizer, um risco muito grande, mesmo com todos os equipamentos, né? Então, é claro que gera um anseio de todos os assistentes, né, de saúde, né, médico, enfermeiro, fisioterapeuta, psicólogo, todo mundo englobado, envolvido e em linha de frente. Então, a gente, num grau de incerteza, tudo ponto de interrogação. Primeiro trabalho que saiu de Wuhan, quanto que é a disseminação da doença, um paciente dissemina pelo menos para 3. Isso é um grau de disseminação muito alto, né? Então, e inclusive em assintomáticos, a pessoa não está sentindo nada e está transmitindo ali as gotículas, tá? E a importância, de novo, da máscara, de novo, do falar isolamento, quem realmente pode ou é fator de risco maior, né? E todo esse entendimento, a sensação era, será que eu vou trabalhar? Será que eu vou voltar? Ah, que loucura, cara. Não está tendo colegas que estão morrendo, não está tendo agentes de saúde que estão morrendo, ou pacientes graves que podem ir a óbito mais do que o usual, uma doença nova. Então, esses pontos de interrogação de colega me ligando e chorando, isso, o fator psicológico, né, até eu acho que é importante a gente ressaltar um pouquinho a parte humana, né, porque dos agentes de saúde, do médico, do fisioterapeuta, do enfermeiro, né, porque todo mundo sofreu de uma maneira psicológica muito forte e continua ainda sofrendo, só que agora com um entendimento maior, uma flexibilização maior, né? Ô, Fábio, você falou, por exemplo, dos médicos, cara. A gente conversou, a Pete e eu, e particularmente também com muitos amigos médicos, né? Alguns simplesmente Certo. diziam que não tem problema nenhum, beleza, o negócio vai passar. E outros, cara, com mais medo do que eu. Né? Sim, a gente sentiu bastante E eu isso. fiquei preocupado, cara, porque quando o médico tá com medo, eu comparo a tripulação do avião quando senta e coloca o cinto, né? Sim. Fico preocupado, pô. Eu acho que essa é uma discussão importante porque não tem uma cartilha de bons modos em tempo de pandemia, né? Então, uma situação muito nova.
teve em 1918, né? Teve depois a do H1N1, que é a nossa mais perto, que foi em 2009, a gente chegou a ter 56 pacientes internados no final de semana, todos com suspeita, não eram todos confirmados. No inverno, esse número vai aumentar, por isso que eu disse sim, talvez em termos de boa notícia, porque a gente conseguiu achatar a curva, mas o inverno está por vir, né? Tudo vai ser sintoma respiratório. Agora, falando de colegas, assim, eu acho que não é nem 8 nem 80, né, mano? Eu acho que aquele negócio não é nem um desespero pleno, caos, e nem uma marolinha que tem que ser o que a gente tem de dado, o que é realista e o que é científico. É claro que se a gente tratar muito bem todas as doenças, comorbidades, boa alimentação, boa noite de sono, é meio chovendo molhado, né? Mas eu acho que é importante a gente ressaltar isso. Atividade física mais indoor, agora o outdoor pelo menos fique fora de outros, né? Ou usando máscara, que não é uma coisa muito fácil. Ontem a gente teve uma reunião da Sociedade Brasileira de Pneumo discutindo até isso. A vacinação do H1N1 é importante porque os sintomas são muito parecidos, mas o que a gente puder esclarecer dentro do que é embasado cientificamente, e a gente que está na linha de frente e já atendeu um número significativo de pacientes com Covid, antes a experiência era 0, quer dizer, agora pelo menos na Unimed a gente teve 33 pacientes internados já, né? Vai tendo um know-how prévio de pacientes mais graves, moderados ou mais leves, né? Cara, eu acho uma loucura isso, principalmente porque eu acho que nós estamos vivendo, talvez nessa pandemia, Fábio, a pior de todas as coisas, que é a pandemia da desinformação. Né? A pandemia onde todo mundo emite opinião, todo mundo é especialista, né? Todo mundo tem um idiota na família que manda uma fórmula mágica para combater doença, entende? Todo mundo tem um idiota que diz que não é nada, que vai trabalhar. É meio complicado isso, né, cara? Você não sabe quem escuta e quem não escuta. É complicadíssimo isso. Não, na verdade eu não acho nem que são os idiotas da família, enfim, mano, mas é que assim, envolveu uma gama tão grande que envolve o quê? O presidente da República, os governadores dos estados, né? Prefeito, e aí os médicos, e aí os economistas, e aí tem toda uma guerra, fica em casa, não fica em casa, o país vai quebrar, não vai. Como é que vocês enxergam isso? Como é que a medicina está encarando tudo isso, Fábio? Isso é bem importante, saiu no Lancet que é uma revista super importante internacional, até falando que talvez o problema do Brasil fosse o presidente relacionado com o Covid, que assim, achei muito forte, né? Não quero entrar em discussões políticas, e a gente sabe, mas quando o Trump anunciou que a hidroxicloroquina era a solução mágica e o Bolsonaro entrou um pouco na onda, a gente tem medicações que são promissoras, mas que nenhuma delas hoje, eu posso afirmar, nenhuma delas, apesar de a gente usar protocolos, que usa no MD, que é o Hospital de Harvard, usa até hoje, tá? Por exemplo, posso falar aqui abertamente, tanto a hidroxicloroquina quanto a azitromicina com critério, aí tem um Remdesivir, um monte de nome bonito de medicação, tá? Tocilizumab, tem várias indicações precisas. Mas entrar em polarização, assim, discussão política, foi uma situação chata, porque a gente está no meio de um tiro já de incerteza de terapêutica, né? E aí começar, não, mas essa medicação do Trump ou do Bolsonaro adianta, sim ou não? Não era o caso que a gente discutia. A gente gostaria de discutir a parte com um estudo que a gente chama randomizado, duplo cego, placebo controlado. O que é isso? Eu comparo o tratamento A com o tratamento B e eu vejo qual que é o melhor, vamos dizer assim. Por exemplo, no grupo A, eu estou usando o tratamento X e no grupo B, X mais Y. Eu também estou tratando com X, mas X mais Y. O que adiantou? O grupo B foi muito melhor, então o Y que mudou, sabe? Então, só que em época de pandemia, a gente não consegue ter um estudo grande, vamos dizer assim, como teria para um tratamento novo de asma, por exemplo. A asma a gente já sabe qual que é o tratamento preconizado, né? Então, e surgiu uma nova medicação. Então, essa discussão toda é quase que filosófica de não usar ou usar determinada medicação, e a gente não tem tempo hábil para pensar muito nisso. É começar a tratar com segurança, que está no ambiente hospitalar, também a contrapartida de comprar as medicações, né, que a gente viu bastante em farmácia, isso, óbvio, não é recomendado, né? É quase a mesma coisa de vou tratar uma pneumonia bacteriana tomando um antibiótico antes. Isso não tem lógica, né?
Então, até um alerta para a população, para os nossos ouvintes, espectadores aqui, tá? Não ficar se automedicando, e quem tiver realmente sintoma respiratório, falta de ar, tosse, febre, procurar atendimento. Ô, Fábio, qual que é a explicação, por exemplo, tá? Maria é casada com o João, tá? Vamos fazer um joguinho aí para o nosso ouvinte entender. Maria teve Covid, trocou saliva com o João, enfim, ok. João não teve, o filho de João e de Maria também não teve. Existe uma explicação para isso? Eles são casados, todos no mesmo ambiente? Eles são casados, eles não trocam saliva, né? Mas foi trocado, foi confirmado. Então, tem que tomar cuidado com isso, né, Pete? Não, Fábio, desculpa, vai lá, Fábio. Não, beleza. O seguinte, tentar voltar para o raciocínio, vamos lá. Não, esse grau de contaminação que é discutido, né, é a mesma coisa da ideia da tuberculose. Né? A tuberculose, por que algumas pessoas que têm contato com tuberculose e aí alguns disseminam, outros não? Quer dizer, eu estava com tuberculose, estava numa sala, tinham 3 pessoas, 2 tiveram e 1 não. Aí tem vários fatores. O quanto que eu tossi e espirrei na cara de um, o quanto que ele absorveu aquilo de gotículas e o quanto que o sistema imune dele é íntegro ou não é íntegro, né? Então tem esses vários fatores. Assim serve também para as infecções virais. Com Covid, o quanto que disseminou para quem estava ali, por exemplo, no trabalho, ou familiar, ou esposa, né? O quanto que eu tossi, escarrei literalmente na cara dela, o quanto que ela absorveu e o quanto que o sistema imune dela é íntegro ou não. Estava preparado ali, teoricamente? Estava preparado para receber? É isso aí. Tá? Então, são vários fatores, realmente. A gente tem vários mecanismos de defesa das gotículas, né? O respirar pelo nariz, o ar entra mais umedecido e aquecido. Tem barreiras físicas, né? O brônquio, ele é todo, vamos dizer assim, irregular, ele tem subsegmentos, então são maneiras de tentar proteger e não disseminar a doença. Fábio, eu não estou tirando os pelinhos do nariz, agora eu estou deixando crescer, porque falando que protege, né? Tem um meu que está quase aqui na coisa, que eu dobro para dentro. É verdade? Ai, que nojo! Mas não é, Pode cara. Cortar. Fábio, deixa ou não deixa os pelos do nariz? Deixa. Hoje em dia já está tendo foco aí de... É interessante ser diferente, mano. Então pode deixar, quem sabe. Tá, pra ficar bacana. Tu és excêntrico. Tá, doutor, eu quero saber o seguinte. A máscara, ela funciona mesmo? E emendo uma segunda pergunta. Como pneumologista, nós nas academias, com aquela máscara, né, suando e faltando, inclusive, ar, utilizando elas. Tudo certo? Ok? Seguimos assim? Pegando um dos ganchos, foi discutido muito em relação à máscara de ocluir um pouco e ter falta de oxigênio para isso, tá? A falta de oxigênio, isso não é verdade. Agora, umedecer demais a máscara, principalmente as de pano, isso acontece. Então, quando vai fazer um treinamento, claro que depende se é sei lá, uma academia que mantém um padrão, ou né, padrão de exercício, ou vai fazer um crossfit ou corrida, por exemplo, que vai hiperventilar mais, então tem chance de umedecer mais a máscara. O recomendado é a troca de máscara, principalmente entre 40 minutos de exercício físico, tá? Ontem até foi discutido um pouco isso na Sociedade Brasileira de Pneumo também. E existem máscaras que conseguem ter um tempo de duração, né, maior, tipo a N95, mas elas são mais difíceis ainda. Então, o objetivo notou que está umedecendo, o correto é até trocar de máscara. Então, alguns recomendam em academia levar 2 máscaras, por exemplo, você vai fazer um exercício, vai extrapolar ali 40 minutos, vai extrapolar 1 hora, né? E lembrando que a proteção de máscara, eu me protejo para proteger o outro também e vice-versa. Então, eu usando máscara, mas o outro também, né? Quanto mais máscara tiver aqui no ambiente, então, e sim. Ô, Fábio, você acha que isso tudo, bom, já mudou, né, o nosso padrão de comportamento, mas você acredita que vai mudar mais ainda os nossos padrões? A máscara vai virar um item quase que obrigatório nosso de dia a dia? Vai mudar mesmo, cara, a nossa vida? Vai depender o quanto de memória que a gente vai ficar com memória que a gente chama medular, aquela memória que não precisa ficar relembrando, né? Em 2020, viu como é que foi, né? Principalmente se tiver perda de ente próximo, né, de familiar próximo, de colegas, então isso vai repercutir muito.
Eu acredito que vai mudar o nosso dia a dia, sim. Bom, já vem mudando, mas principalmente no período do inverno, que são quando tem as infecções respiratórias muito mais frequentes, acho que a gente vai dar uma valorização maior para as vacinações, para o tratamento de doença crônica. Mas eu acho que em termos de socialização vai mudar. Né? Como é que vai ser o futebol? Né? Tipo, vou poder ir no campo show? Como é que vai ser? Então, essas discussões, ninguém tem a resposta ainda. Como é que vai ser as Olimpíadas? Né? Já mudou, então, em relação à data. Então, a gente vai ter que mudar um pouquinho o parâmetro, o entendimento social, acredito que sim. O que mudou também... A própria academia, né, que já existia o álcool gel na academia, mas o pessoal não dá muita bola, né, para essa higienização, de trocar o peso e todo mundo indo lá. Justamente. Eu acho que nesse setor, eu acho que vai continuar super esse cuidado, né, com nós mesmos. O cuidado, sim, eu acho que é bem importante, inclusive até em atendimento de consultório. Né? Eu acho que a gente está muito próximo ali do paciente, pede para ventilar, puxar e soltar o ar. Então, eu acredito que a gente vai atender, né? Não sei se para sempre, mas grande probabilidade de ser para sempre, de máscara ou com equipamento de proteção. O Fábio, não é só isso, né? Mudou o jeito que os médicos se relacionam com os pacientes, né? Hoje as consultas virtuais já são uma realidade, não são, quer dizer, não é um universo mais distante, né, cara? É muito mais fácil, às vezes, Justamente, bem lembrado. Bater um papo com o médico, eu entro aqui, você entra comigo num chat, a gente troca uma ideia de meia hora, quer dizer, é uma anamnese, né? Independente do toque ou não, né, Fábio? É uma anamnese, eu acho que hoje está tendo até uns recursos de quase ser um exame físico, claro que não vai substituir o exame físico do toque, né, no paciente, de ausculta pulmonar plena, mas tem alguns aplicativos até que estão tentando substituir isso. É interessante, a tecnologia também está para nos ajudar, né? E em tempo de pandemia se levantou muito essa bandeira da telemedicina, da discussão por chat, por vídeo, e é uma ferramenta até como orientação. Acho principalmente mais orientação do que tratamento específico, mas tem surtido efeito super positivo. Piti, vamos fazer um intervalinho? Quem está conosco hoje aqui? Vamos, a gente vai, mas a gente já volta conversando com o pneumologista, doutor Fábio Souza, contando um pouquinho aí como anda a nossa região, o Brasil e o mundo na luta contra o Covid-19. Voltamos, Pittsburgh, onde? Programa do Avesso, terça-feira, dia da gente falar de coronavírus. Não tínhamos falado em home office ainda do corona com o doutor, né? Hoje a gente recebe o doutor Fábio Souza. Separou uma horinha, pneumologista, separou uma horinha para bater um papo com a gente, esclarecer várias questões aí do Covid, já que está todo mundo sem saber no que acreditar, o que é verdade, o que é mentira. Antes da gente continuar o nosso papo, vamos saber que dia é hoje? Vamos. Hoje, que dia é hoje, então? 2016, maninho. Okay, 2016. O Senado aprovava a abertura de impeachment e a Dilma era afastada do cargo. Que pena. Vai. 82... Em 1982, o Papa João Paulo II escapava de um atentado em Portugal. Em 1940, ano que o Mano nasceu, era inaugurado o Autódromo de Interlagos. Já fui em Interlagos, já vi o Alonso ganhar o título mundial 2016 em Interlagos. Muito legal. É rico, né? Muito legal. Hoje é Pete, Fábio e Mano, do outro nível. Não, hoje olha aqui. Tony Hawk, skatista. Já jogou Tony Hawk no videogame, Pete? Nunca jogou, né? Já joguei sim. Tony Hawk. Sim. Tá bom, vai. Era massa, jogava com meu irmão. Tá, show de bola. Vai, o Fábio tá aqui conosco. Ô, Fábio, você estava comentando no intervalo da live, para quem estava na live conosco, que tudo isso, né, apesar de tantas coisas ruins, acabou unindo a classe médica de uma maneira diferente. Né? Em que sentido você fala? Bem interessante, assim, atualmente sou presidente da Associação Catarinense de Pneumologia, e aí o pessoal queria saber como é que está em Joinville, como é que está em Blumenau, como é que está em Floripa, e essa troca de experiência foi muito importante, até, claro, regional, estadual, mas internacional mesmo. Então, a gente teve várias reuniões pela Sociedade Brasileira de Pneumologia com o pessoal da China, da Itália, dos Estados Unidos. Eu tive a oportunidade de fazer um curso fora em 2014, então consegui falar com os meus chefes lá de Boston, e aí como é que estava a situação lá, como é que está a situação em Nova York, e essa troca de experiência, o professor, eu tenho que falar o nome dele, porque o professor Marcelo Amato foi um cara que nos auxiliou muito aqui, e toda a experiência que eu tinha, que é um chefe da USP, tá, que é um pneumologista que trabalha bastante em terapia intensiva, nos auxiliou de uma forma incrível. Tudo que saía de trabalho imediato e do que eles já estavam fazendo na USP, a gente já agregava para fazer aqui. E essa troca de informações
tá tudo muito dinâmico, né? E a gente conseguiu várias vitórias por causa dessa conversa, dessa discussão. Ô, Fábio, essa sensação que nós temos de que não está acontecendo nada aqui em Criciúma e região, ela pode ser muito perigosa a curto prazo? Eu acredito que sim. Eu acho que realmente o afastamento, o isolamento social ajudou bastante, né? Hoje, por exemplo, se a gente pegar no Hospital São José, a gente deve ter mais ou menos uns 5 pacientes internados confirmados com Covid, e na Unimed em torno de 6, 5 também, tá? Então a gente chegou, como eu disse, 20 pacientes internados no início e com 7 ainda em leitos de UTI. Então, a gente notou que a gravidade, se a gente pegar no contingente maior, a gravidade da doença e o número reduziu, mas com mérito da própria população, com mérito do isolamento, com mérito de lavagem de mãos, de uso de máscara. Em contrapartida, também a gente falar que esses números, eles estão menores de internação, vocês devem ter visto os 2 estudos que saíram, né, da prefeitura junto com a Unesc. Então, que foi um estudo epidemiológico. Então, ele batia na porta e falava, ó, foi sorteado a tua casa, vamos fazer o teste. Então, no primeiro estudo, deu 2,2%. Então, 11 pessoas de 500. Pessoas que não tinham sintoma ou tinham sintoma foram aleatórias, né, no estudo. Então, 2,2% para depois um segundo estudo que foi para 8,3%. Então, há um aumento e é claro que vai ter um aumento, porque, primeiro, a gente está testando mais pessoas e, segundo, as pessoas estão se contaminando. O medo que a gente tem, medo, assim, entre aspas, agora a gente está conhecendo um pouco mais a doença, tá? Sabe como, devidas proporções, tratar, né? Pelo menos os passos principais, mas de ser tudo... então está tudo muito tranquilo e não usar mais máscara, não tomar mais cuidado com os velhinhos em casa, sabe? Porque não são só eles que têm o maior risco, né? Quer dizer, não são só eles que têm risco, eles têm o maior risco. Mas daqui a pouco eu não uso máscara, eu não tomo cuidado, eu entro em contato com outra pessoa que transmitiu para mim, eu tô assintomático e passo para meus pais que têm 80 anos, né? Um cuidado que eu tenho, eu já só quando a gente tiver muita certeza de que tem uma vacina ou alguma coisa assim, para encontrar, por exemplo, meus pais. Meu pai tem 81, minha mãe tem 80, né? Então, infelizmente, mas então essa mudança social, acho que é importante ainda esse entendimento, a gente manter, principalmente, as pessoas que têm mais fatores de risco, comorbidades, doenças associadas. Ô, Fábio, você falou vocês muito... Vocês têm informações privilegiadas, Fábio, que vocês não podem passar para a gente, devido à ética médica, enfim? Vocês sabem de algumas coisas que vocês não podem divulgar a público? Não. Acho que hoje em dia está tudo muito globalizado. A gente tem informação junto. Vocês podem entrar aqui. Eu abri a página do Johns Hopkins, por exemplo, agora. É uma página de livre acesso. O que pode acontecer é talvez o número de internações, por exemplo, da região, vocês saberem um pouquinho depois da gente, tá? Ou ter esse domínio numérico, né? Ou de algum estudo que esteja saindo. Mas, por exemplo, o que acontecia muito em grupos de WhatsApp, que é muito frequente, saía, por exemplo, estudo da hidroxicloroquina com azitromicina, aí um falando a favor, outro contra. Passava 3 semanas, aí uns amigos meus nos grupos de amigos. Fábio, já leu esse estudo a favor? Quer dizer, já é um pouquinho atrasado, mas a informação chega para todo mundo, né? Ô, Fábio, essa guerra de números, cara, eu acho ela muito perigosa, né? Porque, por exemplo, quando se começa a dizer o seguinte, no Brasil morre 40 por milhão, nos Estados Unidos morre 200 por milhão. Só porque, assim, primeiro de tudo, você não testou a população toda e isso não vai acontecer. Né? Isso se trabalha com amostragem, a gente sabe disso, né? Por exemplo, eu sou publicitário, a gente trabalha com pesquisa com amostragem, você não consegue pesquisar todo mundo. Mas se a gente voltar 2 a 3 semanas, as amostragens eram extremamente pequenas, cara. E esses números poderiam, talvez, ou eram mais assustadores em virtude de uma amostragem menor. Porque a taxa de mortalidade, teoricamente, seria maior. Essa é uma relação também que pode existir? Isso pode acontecer. Tem o viés de seleção, é justamente isso que está mencionando super bem. Tá? Então, por exemplo, atualmente, né, o último relato que tem foi 2.362 testados no município. Né? Isso exemplifica a população da macro-região de Criciúma?
Não necessariamente. A gente pode ter análises estatísticas que extrapolam números para imaginar quantos que estão efetivamente contaminados, né? Quantos que estão com a doença. Mas não é que nem uma Coreia da vida, que a Coreia conseguiu testar todo mundo. Os caras fizeram drive-thru de testes, né? Que aí depois virou moda essa história do drive-thru de teste. Mas os caras foram muito enfáticos. Eles tinham um aplicativo de, por exemplo, eu sou o contaminado que estou no meu prédio. Se eu for sair de casa, os vizinhos, além de eu recebia uma notificação. Ó, tá saindo de casa, não pode. Tá? Então é uma coisa, assim, muito à frente. Em todas as discussões que a gente teve, todas as lives que a gente teve com o grupo asiático, a Coreia foi sempre ressaltado a maneira inicial, pelo menos, que eles tiveram de intensificar investigação, de fazer teste em todo mundo, de poder voltar ao mercado de trabalho quem realmente não estava contaminado e não ia contaminar a família, porque também tinham sido testados, e isso foi bem interessante. Ô, Fábio, você fala, por exemplo, dos testes, cara, assim, eu tiro um exemplo. Semana passada, na outra, quando as coisas começaram a abrir, né, aqui em Sara, por exemplo, eu me lembro de passar no centro, né, e ver algumas lojas, cara, com 4, 5, 6 metros quadrados, com 6 pessoas dentro, Fábio. Aí não existe orientação no mundo, entendeu? Que consiga exemplificar isso, cara. Porque e aí sim, isso é uma paspalhice, entende? É uma de todo mundo, de quem entrou, de quem está trabalhando, do dono da loja, dos funcionários. Quer dizer, aí não tem campanha que resolva um negócio desse, cara. Concordo. É pensar muito, talvez, em si, a gente tem que pensar mais no todo, né? Os japoneses são campeões disso daí, né? Eles pensam no todo, no coletivo, e acho que é uma maneira de repensar social, realmente. Até porque Como você... é que tá o sono da galera, Fábio? Tu que trabalha com isso Nossa. também. Comprometeu, né? É real, né? De forma psicológica e insônia, aumentou absurdamente o índice de insônia, paciente entrando em contato realmente por e sobre isso, e realmente de distúrbios psiquiátricos mesmo, né? Então, e a insônia está muito ligado com o distúrbio psiquiátrico em si, né? Porque pode gerar mais ansiedade ou mais depressão, e aí vira um ciclo vicioso mesmo, e a gente quer mudar, quebrar esse círculo que realmente causa tanto mal, né? E alguns pacientes são muito dependentes de medicação, mas tem que ter a abordagem, a conversa também. Psicólogos trabalham muito com terapia cognitivo-comportamental, que é a higiene do sono, e tu não tendo horário para trabalhar, por exemplo, no dia seguinte, então por que eu vou dormir mais cedo, né? Começa a raciocinar de uma maneira diferente. Eu vou dormir mais tarde, vou ficar assistindo alguma série, e aí acordar mais tarde porque eu não tenho o que fazer. Virou uma bola de neve. Muito importante dentre eles a insônia. Uma bola de neve. Ô, Fábio, eu me lembro que a primeira semana, cara, os primeiros dias, né, quando surgiu tudo, acho que eu fiquei uns 3 dias sem dormir direito. Né? E sem o medo pleno, tu entende? Assim, eu não estava sentindo medo da situação, mas eu acho que essa insegurança coletiva, a histeria que se colocou, né, acho que tudo isso afetou todo mundo de uma maneira muito absurda, né? Afeta, e imagina assim, eu tentei ser muito positivo no início, mas, né, como eu disse, mesmo vendo colegas entrando numa intervenção muito importante, intubação, ventilação mecânica, foi muito estressante. Mas tentando ser positivo dentro do contexto, então eu acordava e falava, não pode, é um pesadelo isso daqui, não pode ser. E aí quando uma pessoa fala, é o fim do mundo, a outra fala, é o fim do mundo, começa a achar que é o fim do mundo, né? Está todo mundo falando que é o fim do mundo. Então por isso eu acho que a gente é até importante se desligar um pouquinho, tomar as medidas sim, mas se desligar um pouquinho de só a gente ver sobre o coronavírus, né? Que parece que assim é massacrante, né? Tem que ter uma atenção para a família, né? Tem que ter uma atenção de uma maneira geral para quem realmente tem grupo de risco. Eu acho que as orientações, ok, mas ficar sempre nesse massacre do Covid, vai chegar um momento, a gente vai passar por isso e vai conversar em outro tom. Fala, lembra daquela época, olha o que a gente aprendeu, né? Tanta gente fez, cozinhou em casa, todo mundo junto, ou joguinhos em casa. Então, teve um outro tipo de aprendizado, um olhar para dentro de casa também, né? E qual que é o teu posicionamento com relação a, por exemplo, os nossos bares, os nossos restaurantes ainda estão com fraco movimento, porque eles relatam que sim, as pessoas ainda estão temerosas.
Porém, eles estão tomando, né, os seus cuidados, tem o álcool, tem o distanciamento das mesas, enfim. Qual que é o teu posicionamento como profissional da saúde para tranquilizar quem está pensando, ok, vamos dar uma volta, vamos lá jantar, bater um papo, enfim. Pode, Fábio, não pode? Como é que tu enxerga tudo isso? Que eles também precisam respirar, né, literalmente. Sim, claro, eu acho que tem a parte econômica. Eu acho que vai ser muito setorizado e depende do tempo. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que realmente tem alguns restaurantes, alguns locais que estão tomando as devidas proporções, assim, devidas distanciamento, uso de máscara, higienização, e outros que eu acredito que não, né? Como lojas que a gente comentou anteriormente, algumas. Então, esse cuidado, eu acho que se está abrindo estabelecimento, abre com os cuidados. Essa é a primeira informação que eu acho que tem que ter, né? Até porque aí tem toda a discussão econômica. Eu não sou economista, eu não vou tentar entrar nessa, né? Mas eu entendo, tem pessoa que tem que pagar, todo mundo tem que pagar os boletos no final do mês. Mas pensando de ordem clínica, de saúde, médica, eu acho que o cuidado maior que a gente vai ter que ter é no inverno. Eu acredito que pode ser que tenha um segundo pico, sim, por causa dos sintomas respiratórios que vão se misturar com o Covid. Não vai ter como a gente distinguir. Talvez a gente tenha que retroceder um pouco, né, em termos de abertura de coisas, né? Mas neste momento, né, olha só a temperatura como está hoje, como estava ontem tem mais trabalhos mostrando, Manaus é a prova disso, tá? Mas uma abertura criteriosa, porque cuidado 100%, a gente tem que ser realista, cuidado 100% nunca, é impossível. Né? Como é que eu não vou ter nenhuma gotícula, nenhuma microgotícula? É muito complicado. É muito complicado. Então, 100%, 1000% é impossível, tá? Nunca foi e é muito difícil. Ninguém vai ficar numa redoma de vidro para sempre, né? Então, essa abertura programada, vamos dizer assim, mas com critério, que realmente o restaurante, seguindo todos os critérios de afastamento de mesa, de máscara até entrar ali, de higienização das mãos, eu não vejo, neste momento, um mal, não. Acho que deve ser até reforçado, mas com os critérios realmente de higienização das mãos e máscara. Ô, Fábio, tem várias pessoas conosco na live. Vou mandar alguns abraços, Pete, pode ser? O Milton, Vamos, começando pelo Vai. Renato Gaspar, que está dizendo do avesso, programa top, parabéns, galera. E o Elcio Guise está dando boa tarde, informações importantíssimas para cuidados diários, não só em tempos de pandemia. Um abraço pro Milton Ricardo de Medeiros, fisioterapeuta, tá mandando aí um abraço pra gente. O Cris está sempre conosco, muito bacana. Quem mais, Pete? Tem muita gente conosco. Show de bola. Show de bola, todo mundo ligadinho. Eu acho Fábio, que todo mundo está querendo essa informação. Né? Ô, Fábio, de tudo que se falou, quais foram as maiores mentiras até agora que mais preocuparam os médicos? Antes disso, Fábio, hoje é dia do enfermeiro, né? Dia do enfermeiro. Hoje, Pete, vamos mandar um abraço. Parabéns. Para os enfermeiros, né, Fábio? Fazem um trabalho maravilhoso, né? Na verdade, mais importante que vocês médicos. Vocês não são merda nenhuma dentro do hospital. Quem manda são eles. A gente já sabe disso. Sabe por quê? Porque quem nos acalma são eles, os enfermeiros. Eles ficam tranquilos. Esses doutores aí, eles chegam quando a gente já tá ali, ó, pronto, entendeu? Ô, Pete, eles fazem todo um trabalho. Tu já tentou entrar na mucosa no hospital? Por exemplo, o médico, ele na mucosa, se escondidão, quer furar um horário. O médico até fala, não, eu até deixo, mas você tem que falar com a enfermeira-chefe, porque senão o negócio vai encardir aqui pra mim, entendeu? Os médicos... Já peguei uns 3 medrosos aí nos hospitais, tá, Pete? Já peguei uns 3. Um beijo para todos os enfermeiros e enfermeiras maravilhosos aí. Que optaram cuidar dos outros, né? Antes de cuidar deles. Não, parabéns aos enfermeiros, a gente tem equipes maravilhosas, né? Meus parabéns, realmente... fazem um trabalho ímpar. Ô, Fábio, beleza, nesse sentido, sobre as mentiras, cara, quais foram as mentiras, as mais cabeludas, nesse um mês de isolamento social, que vocês tiveram que lidar? Eu acho que a pílula mágica, todo mundo está na pílula mágica, né? Essa é aquela, seria o questionamento de $1 milhão e que todo mundo fala assim, será que agora foi a hidroxicloroquina, depois virou o anticoagulante, depois aí virou o corticoide. Então, tem critérios para cada um dos tratamentos. A gente gostaria muito que tivesse uma medicação que resolvesse todos os problemas
do mundo do universo do Covid, mas infelizmente isso não é verdade, mas tem critérios para o uso das medicações padrão que tem até agora. Então essa eu acho que foi a número 1. Acho que a número 2 foi de que não ia chegar aqui, né? Que não vai chegar no Brasil, isso não vai ter. E a disseminação, quando começou a gente ter os primeiros números na China e, claro, em seguida na Itália, e com essa todo mundo viajando, então é uma doença globalizada, né? Então agora isso é uma verdade, mas vocês podem lembrar um pouquinho antes do Carnaval que nem se falava muito realmente do coronavírus e até de uma maneira subestimando a situação. Então essa eu acho que foi uma grande inverdade e que aconteceu um pouco, se a gente lembrar também com o H1N1, sabe? O H1N1 acho que é uma das coisas principais, além disso, de que não ia chegar, a gente só usava o Tamiflu, né, o oseltamivir, e demorava muito tempo para começar com antibiótico. Isso parece uma verdade também para o coronavírus, porque o coronavírus ele traz uma infecção bacteriana em vários casos, pelo menos a nível hospitalar. Então, começar com antibiótico precoce é um dos tratamentos que a gente está vendo, além de antiviral ou do que já foi estudado, é importante também. Eu acho que são, pelo menos, essas 3 linhas que eu presenciei, eu acho que me ressaltaram mais. E as garrafadas, vai? A garrafada, aquela das vó. A Pete, aquela cachaça, limão, vai. Quer ver, ó, canja de galinha, vitamina C, que até, todo mundo fala, né? Então, tem trabalho demonstrando que não traz benefício. Tá? Mas, assim, causa algum problema significativo? Não, então não tem um problema, claro. Tem alguns tipos de vitamina que, se usa a dose alta, pode até causar problema mesmo, aí tem que tomar um pouquinho de cuidado. Mas eventual uso, né, fazer uma canja de galinha, boa alimentação, boa noite de sono, isso é mais importante, boa atividade física, tá? É mais importante realmente para manter o sistema imune mais íntegro. Ô, Fábio, o Fábio chegaram a falar do cigarro, Fábio, que o cigarro protegia. Verdade, bem lembrado. Como bem lembrado. É verdade, os fumantes estavam todos felizes aí, ó, dizendo, imagina, a nicotina bloqueia tudo. Meu Deus, foi um momento, eu acho, foi um momento de surto psicótico, né, de provavelmente alguém que fumava. Que não queria né, parar de fumar. Que não queria parar de fumar. Não, imagina, olha só, o que mais a gente vê, e isso é uma verdade que a gente está vendo aqui, tá? E a gente vê em outros trabalhos, mas não era tão ressaltado. Geralmente, os pacientes que a gente está vendo internados, eles têm um problema pulmonar prévio, tá? Ele era previamente rígido. Aí a gente vai ver, já tinha uma lesãozinha brônquica, ou era tabagista, ou tabagista atual, ou ex-tabagista. Então, a gente vê muita lesão atribuída ao cigarro. O cigarro propicia também a disseminação do vírus, porque irrita mais a mucosa brônquica, e aí o vírus ele facilita, é o meio, tudo que o vírus queria, tá? É o meio que realmente lá endobronco, lá no final do brônquio, quando a gente vê a tomografia de coronavírus, ela é muito característica. A gente já viu mais de 80 tomografias ali na Unimed características de Covid, sabe? Parece que está vendo a mesma tomografia de novo. Então, são lesões periféricas lá na periferia do pulmão, e quem fuma lesiona muito alvéolo, muito brônquio. Então, essa é uma inverdade. Realmente, o cigarro causa muito mal e piora, e é um fator agravante, um fator de risco para coronavírus. Ô, Fábio, eu tenho uma pergunta de um colega, do Dr. Mário Guise, oftalmo, grande amigo meu, está dizendo o seguinte: mano, comecei a ouvir agora, por favor, pergunta para o doutor, quando vai ser o pico dessa epidemia, da pandemia? Dá para definir isso, cara? Se esse pico chega ou não chega? Existem previsões, as mais otimistas, as mais pessimistas? Porque toda semana é o pico, né, Fábio? A gente não aguenta mais esse pico. Faz tempo que esse pico tá aí. É o pico, é semana que vem. Isso, é sempre a próxima semana, né? Eu acredito, aí é a opinião minha, porque de estudos de análise estatística, vários já tiveram até furada em relação a isso, né? Então, depende muito de quanto foi feito o lockdown, quanto que ainda as pessoas que têm mais fatores de risco, doença crônica, ficam mais em casa, porque essas que têm mais chance de morte, né, se a gente for pensar. Mas eu acredito, Mário, que vai ser no período do inverno, tá? Um inverno caótico. Se a gente vivenciar isso, eu acredito, por estar todo mundo mais agrupado, a casa menos arejada, mais sintomas respiratórios, pacientes com mais asma, enfisema, os tabagistas, né, eles vão ser as pessoas que eu acredito mais acometidas. Eu acho que a gente vai ter
um pico real no período do inverno. E lembrando, né, já que o maior cuidado, o oftalmo e o otorrino ficou muito próximos do paciente. Eles têm que usar equipamento de proteção, mas assim, tomar muito cuidado. Os primeiros médicos que foram mais acometidos na Europa e na China foram justamente os oftalmos e otorrinos. Então, cuidado, e dentistas, tá? Cuidado. Ô, Pete, tem entrevista... Tem amigo aqui, Fábio, Pete, que bacana saber que um amigo nosso está na linha de frente no combate ao Covid-19. Manda um abraço ao Fábio, do Fernando Machucho. E o Duda Benedetti, também fisioterapeuta, fazendo bela entrevista. Questiona o Fábio sobre as sequelas do Covid. O que os novos estudos têm mostrado? Importante. Essa é o que a gente aprendeu mais recentemente, de tudo porque os pacientes ficavam internados. Um paciente entubado em ventilação mecânica do Covid, né, nos estudos chineses iniciais, ficava 3 semanas em ventilação mecânica. Imagina, 3 semanas em UTI, entubado. Por isso que tinha aquela história de não tem leito de UTI suficiente para todo mundo, né, pelo tempo de internação em UTI. Essa era uma grande discussão inicial. O que a gente vê principalmente em quem ficou em ventilação mecânica é justamente fibrose pulmonar. Esses pacientes vão fazendo uma lesão pulmonar fibrosante, com uma lesão, então, sequelar, e que talvez, para estes grupos, uma dose baixa, isso é bem suposto, tem só poucos trabalhos sobre isso, dose baixa de corticoide sistêmico comprimido possa trazer algum benefício. Tem que ser sempre orientado e avaliado pelo médico, tá? Para não causar um grau, porque corticoide deixa o sistema imune muito as células da infecção, né? Então tem que ser bem acompanhado. Mas principalmente fibrose pulmonar, tá, Duda? Então, isso a gente tem visto nos pacientes que ficaram entubados em ventilação mecânica por mais tempo. Fábio, esse negócio do corticoide eu não tomo, cara, porque eu tomei faz uns 15 anos, eu tô gordo até hoje. Entende? Esse negócio de corticoide. Foi os corticoides que me deixaram assim. Quero mandar um abraço, Pete. Eu também. Foi você também? Quero mandar um abraço, Pete, especial para ela, que é minha prima. Olha só, a Daniela Thomas Halber, lá longe, está ouvindo a gente pela live. Dani, obrigado pela audiência maravilhosa. Ela está dizendo o seguinte, e falta mais de um mês ainda para o início do inverno, Fábio. Ainda nem começou a bagaça, nem começou o negócio que vai encardir ainda. É o seguinte, Fábio, mudou o tempo no Rio Grande do Sul, eu fico doente. Olha, bicho, naquele ventinho, já fico, não posso pegar um ar, já fico mal, cara. Eu, desde que comecei a fazer academia diariamente, nunca mais fiquei doente. Então fica a dica aí, Quanto mais você sua, mas nunca. Eu ia todo inverno batia lá no Fábio, tá? Fui. A gente tá vendo. Essa tua tosse tá bem boa, ela tá bem boa, tá? Não, tá bem. Isso aí é do ar-condicionado. Tá bom. Fábio, faz o seguinte, fica aí, a gente já volta no avesso. Pitó, quem tá aqui conosco? Doutor Fábio Souza, esclarecendo várias questões aí do coronavírus, do Covid-19. Fábio, agora ficamos só com a live, com a galera que está conosco na live. Beleza. Num geral, Mas cara... é verdade, tu lembra, Fábio? Eu nunca mais fui no Fábio, mano. Eu ia todo inverno. Lembro. Todo inverno eu ficava podre. Fumava também, né? Aí era inverno, era aquela coisa toda. Fazia aquelas... Como é que é o nome? Espirometria. Sopra? Para ver todo volume inverno. pulmonar. É que a Pete adora o médico, Fábio. Ela também não pode ver um... Adoro. Ela adora, ama o médico, rapaz. Não pode ver um consultório que ela quer entrar para se consultar. Me sinto segura. No avesso, 90% das entrevistas são com médicos, porque depois ela já fica regada, entendeu? Ela sempre faz isso, Fábio. Claro, eles me salvam. Ela e o antigo Sopa, nosso falecido Sopa também, né? Sopa, olha, não podia ver um médico que se consultava. Ô, Fábio, olha só. Mas assim, tem muita gente, cara, que já teve Covid e o negócio passou, simplesmente deu. Né? E deu. Não teve a doença, um abraço. Tem algum perigo disso, cara, ou não? Ou o sistema imune dele já descartou um abraço? Isso é bem comum. Não, isso pode acontecer muito. Isso até é mais comum acontecer, tá, mano? Acho que é importante ressaltar pro pessoal mesmo que 80% das pessoas chegam a ficar assintomáticas, sem sintoma nenhum, e passou o bicho por ali e já foi, tá? 20% que são sintomáticos, e desses 20%, 15% com uma manifestação leve a moderada, uma coriza, perdeu um pouquinho o olfato, tal, e uma tosse seca, vamos supor, e dentro desses 15% também já é uma manifestação um pouquinho maior, uma leve falta de ar, tal. Agora, 5% manifestação grave. Tá. São esses que não podem perder tempo de procurar atendimento, que é falta de ar, febre e tal. Esse cara tem que ser atendido logo, né? Então não pode perder tempo.
né, para atendimento. 2 a 3% desses todos que aí é terapia intensiva, é UTI, entubado, ventilação Ô, mecânica. Fábio, dá para traçar uma relação entre os óbitos, por exemplo, as pessoas que morreram tinham problemas similares? Porque eu já ouvi muito isso também. Ah, não, a maioria das pessoas que morreram tinham este problema ou tinham sobrepeso, né? Vocês têm um estudo sobre isso ou não? Tem. Eu ouvi maioria... muito de diabético. Era diabético, era muito diabético. Isso. Né? Assim, as doenças crônicas descompensadas são um grande fator de risco. Então, por exemplo, diabetes, né, insuficiência cardíaca congestiva e os problemas pulmonares descompensados. Asma, DPOC, que é o enfisema pulmonar, e tabagismo. Tá? Essas foram as principais. No início, não se falava muito de obesidade, bem lembrado, tá, mano? Assim, é muito mais difícil ventilar um pulmão. Né? Pensa que a carcaça toda está construída para um... Mano, vamos lá? Vamos lá, Fábio, vamos entrar? Aí você fala isso na volta? Vamos lá. Fala. Programa do Avesso. Programa do Avesso. Voltamos, Pittsburgh, onde? Programa do Avesso, nossa consulta está terminando. Temos 8 minutos com o doutor Fábio Souza, pneumologista, hoje falando um pouquinho aí da atual situação do coronavírus, também na nossa região. Ô, Pete, vou fazer a pergunta para ele que eu fiz no intervalo na live. Doutor, sobre... Claro, vai lá, traçar um paralelo entre os óbitos, né? Quer dizer, dá para identificar as doenças que essas pessoas tinham, dá para identificar um grupo específico, dizer o seguinte, olha, se você tiver tal doença e pegar o coronavírus, você vai morrer ou não? Na maioria dos trabalhos demonstrou que pessoas então mais idosas, né, claro que assim, acima de 80 anos, com múltiplas comorbidades, tinham maior mortalidade. Então, por exemplo, acima de 80 anos, com diabetes, insuficiência cardíaca, DPOC, enfisema pulmonar ou asma, sendo tabagista, esse paciente, quando linka mais do que 2, 3 comorbidades, mais a idade, e se além de tudo isso for obeso, que é mais difícil ventilar, tem grande chance realmente de ir a óbito. Isso foi mais frequente na maioria dos trabalhos. E é o que a gente vê mais na realidade. Paciente diabético descompensado, insuficiência cardíaca, enfisematoso, tabagista, asmático e obeso são maiores fatores de risco realmente para a gravidade da doença e para a mortalidade. Ô, Pete. Além da idade. Pete, você viu que o círculo está se fechando pro gordo, né? O gordo cada vez mais está se arrebentando. O gordo... O gordo só tem vez no humor. De resto, ele tá fadado, olha, ao insucesso. O gordo tá quebrado, né? Fábio, não tem jeito, né, cara? As recomendações, elas sempre são as mesmas, né? Faz 500 anos, né? Faz exercício, tem a vida saudável. E boa noite de sono, chovendo molhado, né? Boa noite de sono, boa alimentação, atividade física e manter... A gente tem uma estrutura física que não vai suportar uma carcaça, vamos dizer assim, maior. Né? Então, imagina eu colocar um colete aqui de 3... Isso que eu dei uma engordada feia, tá? Nessa época aí, mas tá um colete por cima e tentar ventilar, olha só, com um peso muito maior, é difícil. Até numa intubação, uma ventilação mecânica, a gente tem que ventilar de maneira diferente. Então, são pacientes que o pulmão vai sofrer as consequências. Ô, Fábio, eu quero te fazer uma pergunta pessoal, né? Porque eu recebi mijada de uns 3 amigos médicos, mandaram eu tirar a barba, porque a barba aumentava o contágio, e você, pneumologista, tá de barba. Tá de sacanagem comigo, Fábio? Que isso, cara? Gotículas de coroninha. Tá de sacanagem, Fábio? Então, a minha barba estava bem grande, aí eu fiz a barba, tá? Agora eu deixei crescer um pouquinho, mas tem que fazer de novo, porque realmente a vedação da máscara, porque a gente usa a máscara e mais um shield, né? Aquele de proteção, tipo de plástico, né? De uma maneira geral, principalmente quando vai fazer alguma intervenção em paciente. Então, a vedação ela acaba não sendo 100%. Quando o tamanho da barba é muito maior, ela tem maior dificuldade de vedar, sem dúvida. Tá? Mas, então, Fábio, na verdade, a barba, o problema dela não é que ela acumula micro-organismos, por exemplo, é porque é a vedação, ou não?
com a relação? É mais a vedação, porque assim, claro, pode ter junto ali, né, em algum pelinho, mas pode ter na mão, pode ter. O detalhe é não colocar a mão no olho, no rosto e também as gotículas que estão no ar e eu inalar. Por isso que quando a gente vai atender paciente, a gente usa a máscara, por exemplo, a máscara azul e uma ainda por cima a máscara branca para trocar em cada atendimento a máscara branca, por exemplo, né? Então, são maneiras de prevenção e proteção. Tá, doutor, não dá tempo para mais nada, só Piti, para agradecer o nosso convidado, sempre uma gentileza absurda com a Avesso, Piti. Tem mais algo, Fábio, que a gente não falou nessa uma horinha? Esquecemos algo? A gente algo? falou ali em off, é só que a maioria dos pacientes, 80% vão ser assintomáticos e 20% vão ser sintomáticos, tá? Então, desses 15% tem sintomas leves, 15% vão ter sintomas mais graves. Então, como muita gente é assintomática, vamos relembrar da higienização da higiene da tosse, etiqueta da tosse, de tossir, usar o antebraço se não tiver lenço, usar máscara, né, pensar no outro, tá? Isolamento social, quem pode, né, e principalmente tomar cuidado com pessoas, com os idosos e quem tem mais fatores de risco, essas doenças que a gente mencionou. A gente vai sair dessa. Doutor. Eu tenho mais uma dúvida, do sapato, porque eu já vi dois pareceres. Eu vi um médico, quando a pessoa entra em casa e tira o sapato, tira tudo, põe pantufa, enfim, e eu já vi médico dizendo, gente, para com isso, vocês não vão lamber o sapato, vocês não vão abraçar o sapato. Chegou, pronto, tirou, põe no tanque e deu. Isso entra dentro das gotículas, tá, Pete? A mesma história de daqui a pouco eu tô contaminado da calça, por exemplo, eu encosto na calça, alguém tossiu e caiu a gotícula, vamos supor, para valer ali na minha calça. Eu encosto na mão e coço o nariz, ou coço o olho, ou coloco na boca. Então, é esse risco de transmissão que fala. Tem que ter um cuidado realmente, mas principalmente mais quem está na linha de frente, né? Talvez o sapato realmente para dentro de casa seria de todos o objeto, talvez para as mulheres aí, bolsa, mas a gente não pode esquecer do celular. O celular a gente está o tempo inteiro com o dedo, né? Então, eu acho que um dos que tem mais grau de contaminação realmente que é pouco falado é o celular. Ô, Fábio, eu chego em casa, eu fico pelado na rua, eu entro peladão, assim, entendeu? Peladão, ai, que cena linda! Filma pra gente ver. Os vizinhos, eles entram em colapso cada vez que eu chego em casa. Adoram! Eles saem correndo. Não, eles acabam. Isso! Quando eles veem o meu carro chegando, eles vão fechando as janelas, Fábio. Eu não sei se é medo da contaminação. Doutor, obrigado sempre pela gentileza. Muito obrigado. Show de bola, Fábio. Espero que a nossa próxima entrevista seja com ainda melhores notícias, que tu venha nos contar tudo como foi exterminado aí essa pandemia no mundo. Valeu, galera. Um grande abraço, obrigado pelo convite. Abraço, valeu.